noite a todos, meu nome é Paulo Mota, esse aqui é o canal Equilíbrio Político. Estamos aqui hoje para mais um debate. Estou aqui hoje com o meu sócio, Winer Araújo, e o convidado especial de hoje, Manuel Neto, cidadão aí com uma larga experiência na vida pública, na vida política, já passou por muitas experiências aí, e vai debater hoje com a gente sobre alguns temas de interesse público. Bem, primeiramente, antes da primeira pergunta, eu queria abrir aqui para as considerações iniciais. Winer, quais são as considerações de hoje? Primeiramente, boa noite, Paulo, boa noite, Neto. As considerações iniciais aqui, a gente está num momento da pandemia no Brasil alarmante, com mais de 66 mil mortes aí, mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas. A gente achou que nesse momento a curva ia estar desacentuando, né? A gente vai debater isso mais para frente. Questão de reabertura, flexibilização. Nesse momento a gente estava esperando aí já que começasse a estar decaindo os casos de forma mais acentuada e não é o que a gente está vivendo. Então eu queria aproveitar esse momento inicial aí para deixar esse alerta que o pessoal tem que tentar preservar ao máximo a sua vida aí. E é isso. E você, Neto? Primeiramente, se apresente um pouco melhor aí para quem está nos assistindo e dê sua primeira palavra. Olá, eu quero agradecer vocês, né, responsáveis do canal, por ter me convidado para participar de um tema aí tão importante, né? Tema social, que movimenta aí todos os poderes, a sociedade. E meu nome é Manuel, né? Hoje eu mexo na área de educação, passei no segmento público, inclusive na área de saúde, né? Meu primeiro cargo público foi fiscal sanitário, onde eu convivi bem de perto com a questão epidemiológica, mas nada que tivesse essa proporção, né? É claro. Então, assim, eu fico bem lisonjeado de poder dar a minha contribuição. Beleza, então vamos começar já com o debate mesmo. Vamos passar para a primeira pergunta, o primeiro tema, que a gente vai abordar sobre a flexibilização da quarentena, que é algo que já vem acontecendo aí há um certo tempo, né? Alguns estados mais avançados, outros um pouco menos avançados. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, já bares e restaurantes abrindo, embora eles estejam ultrapassando ali o toque de recolher. Alguns estados, como o Distrito Federal, já se fala em volta das aulas presenciais, já agora do segundo semestre. E o Rio de Janeiro talvez é o que está mais flexível, já liberou até retorno do futebol, antes de vários outros estados aí, inclusive já falando até de retorno ao público. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa flexibilização. Você acha que está sendo precipitada ou se realmente é importante a gente começar essa retomada da vida normal, mesmo que ainda vivendo um surto muito grande? Vamos começar ouvindo a opinião do Neto. Bom, eu vou começar a opinião minha de vivência local, né? Então, vou começar por Uberlândia, onde a gente teve aí há 2 semanas uma certa flexibilização, quando estava no pico ainda, né, de mortes, e realmente foi muito ruim a experiência. Estamos vivendo um retrocesso, né, na flexibilização agora, com os comércios totalmente fechados e só os serviços essenciais novamente. Essa pandemia, as flexibilizações nos outros países bem-sucedidas aconteceram em 5 etapas, né? Aqui no Brasil parece que existe só 2, né? Ou está fechado ou está aberto. Então, de modo que eu acho que por falta de conscientização da população, né, muito arriscado e precoce. Na minha opinião, é precoce, né? A gente entende o lado econômico, mas, de certa forma, está sendo de maneira negativa na maioria dos lugares onde aconteceu essa flexibilização. Então, eu acho que deveria ser contida, né, inicialmente, e esperar um pouco mais esse pico da doença, né? Esperar dar uma estabilizada nos casos, principalmente no contágio. Certo. E na sua opinião, Guilherme, você acha que está sendo precipitada, estão passando o carro na frente dos bois, ou realmente está sendo feita da forma correta para a gente não prejudicar tanto assim a economia? O Brasil é um país continental, né? A gente não pode fazer uma análise meio generalista e da parte do governo federal, acho que está faltando um plano de flexibilização, traçar um plano com base em números, em dados tangíveis, para poder estar assim flexibilizando. Mas é muito vago eu falar que deve flexibilizar ou não
um estado, uma cidade com, assim, de forma supérflua e generalizada. Tem que analisar ponto a ponto. A gente vê que em São Paulo eles têm uma quantidade de TI muito suficiente, estão com 60% só de taxa de ocupação nesse momento. Isso aí já é um dos parâmetros que já permite uma flexibilização, mas o que acontece que, fala até do Neto, que o problema é a consciência das pessoas, né? O governo flexibiliza, as pessoas acham que é uma liberação para tudo, quase um carnaval. O pessoal está aglomerando, a gente vê imagens aí das pessoas nos bares aglomerando, menos de 20, 30 centímetros de um do outro, sem máscaras, sem protocolo nenhum. E quando acontece isso, o governo tem que agir com força de pai, né? Vai ter que fechar novamente, porque os casos vão aumentar o contágio, vão aumentar tudo. Mas eu acho que a gente tem que, cada prefeito, cada governador tem que olhar com carinho para a sua cidade, com dados concretos, olhar quanto que está de ocupação de TI, como que está, se está aumentando, se está diminuindo os casos, olhar com carinho isso aí, porque nós somos um país emergente, tem que ter cuidado com a economia, porque a economia também é que mata. Então, sim, tem cidades de interior que tem poucos casos, e acho que nessa cidade já é passível de estar abrindo o mercado. Porém, tem cidades que a situação está crítica e tem prefeito que está abrindo no pico, em vez de estar abrindo quando está em declínio, né? Então, assim, o problema do Brasil também são os maus gestores. Mas é isso. Sim, se tem alguma coisa a comentar em cima da fala do Wiener, Neto? Bom, eu acho que nós temos alguns precedentes que precisam ser alinhados, como ele falou, né? Nós temos aí uma flexibilização, e aí a gente embarga na questão do transporte público, né? Principalmente nas questões das grandes cidades, né? Não tem uma política de aumento de quantitativo dessa frota de transporte, né? O que acarreta uma aglomeração já grande por parte das pessoas, né? Então, o serviço que era para ser a pessoa ia se locomover para fazer as coisas até mesmo essenciais, já se torna um grande foco de contágio. Então, eu concordo com ele na questão do planejamento para flexibilizar, né? Flexibilizar só com parâmetros nos números, né? Sem um plano de ação de concreto por parte da base federal. Tá, o Neto deu uma travada aqui. Muito. Aproveitando que nós tivemos um problema técnico aí com o Neto, tem um ponto que eu esqueci de pontuar, Paulo, que eu queria falar também, é a questão da flexibilização nas escolas, né? Voltas às aulas lá no estado do Distrito Federal. Eu acho isso um pouco... Esse fato, sim, é um pouco precipitado. Estamos falando de jovens e crianças que, num país que é muito caloroso, né? Nós somos um pessoal de tato, de contato. Então, assim, é difícil você falar para as crianças, para uma criança de 2, 3 anos, que não pode abraçar o amiguinho, que tem que usar máscara e tudo mais. Eu acho que nesse ponto está sendo um pouco precipitado, sim. E tem que fazer isso com muita cautela. Para os estudantes de ensino fundamental e médio, tem que pensar das melhores formas de ter aula online, como acontece muito nas escolas particulares, também acontecendo nas escolas públicas. Eu acho que esse caminho tem que ser seguido até declinar o número de contágio. Sim, isso é até um problema muito, muito sério, né? Porque quando a gente fala de educação no Brasil, a gente fala também de um problema social. Igual você mesmo falou, as escolas particulares conseguem sustentar uma aula à distância, uma aula online, enquanto a pública às vezes até tenta, mas muitas vezes os próprios alunos não têm acesso à internet de qualidade, às vezes não têm o acesso a um computador para ter essas aulas, e aí eles tentam fazer de alguma forma para ajudar, mas a gente sabe que não dá para atender a todo mundo, e a gente sabe que é impossível, todo mundo aqui já passou pela escola, é impossível uma professora, uma coordenadora, alguém controlar 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula para que cada um fique no seu canto, cada um fique isolado. Isso, para mim, da volta às aulas, é o mais grave de todos. O que me preocupa muito a flexibilização, né, que era o que a gente estava falando,
é que no início da pandemia a gente teve uma taxa de isolamento social alta, beirando ali os 80%, e o recomendado pelo OMS é 70%. Mas até pouco tempo atrás já tinha caído para 50%, principalmente em São Paulo, que foi onde foi o maior pico, né? E depois da flexibilização, essa taxa de isolamento caiu para entre 20% e 30%, ou seja, ninguém mais está isolado. Então, eu acho que o maior problema da flexibilização é que as pessoas vão entender como um problema resolvido e vão voltar a viver a vida normal. Neto, você teve um problema com a internet aí agora há pouco, você quer terminar a sua frase? Fala. Não, ele ainda está com problema na internet, né? Paulo, faz uma pausa na gravação. Beleza. Beleza. Neto, então você teve um probleminha técnico aí com sua internet, né? Mas pode completar sua fala agora, deixar sua opinião aí. Certo. Justamente pegando esse gancho da falta de planejamento para a flexibilização, né, acontece só com dados do Ministério da Saúde, observando a curva, e sem um plano, né, para poder auxiliar nesse retorno, na questão do transporte público, na questão das voltas às aulas, no plano de conscientização. Então, assim, eu acho que o mais seguro é observar mesmo essa questão, né, do contágio, esperar uma testagem maior. Eu posso aqui afirmar que eu acho que a testagem no Brasil ela é mínima perto de outro país, então a gente não tem a noção exata, né, do número de contágio, né, a gente só tem uma coisa exata a respeito de leitos, né, quando a pessoa já está precisando aí realmente do SUS, mas a gente não sabe dos sintomáticos, não sabe, não tem uma visão real do que está acontecendo na questão do contágio, por essa falta de teste. Então, na minha opinião, mesmo o Brasil sendo um país continental, eu acho que ainda é muito prematuro. Assim, realmente é impossível a gente realmente saber como está o número de casos aqui, porque, como você disse, não tem como a gente contabilizar os assintomáticos, que são pessoas que estão doentes, estão transmitindo, mas não tem nenhum sintoma, não fazem teste, não são comprovados. E, inclusive, eu quero puxar esse gancho aqui, porque desde o início da pandemia a gente vive uma polêmica aí. Algumas pessoas acham que a mídia está elevando os números divulgados para causar um caos. Algumas outras pessoas já acham que estão escondendo alguns casos para esconder alguma coisa da população. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que a contabilização dos casos está sendo feita corretamente ou há alguma forma de manipulação da informação? O Neto, inclusive, é um profissional da comunicação, né? Então ele sabe que pode sim haver com muita frequência a manipulação de dados, e mesmo que você não minta, mas você passe a informação de uma forma que faça entender da forma que você quer que seja entendido. Qual a opinião sua, Vini, a respeito disso? Você acha que está sendo ok a contabilização dos casos ou está tendo alguma coisa por trás aí? Paulo, acho que muito difícil. Acho que a grande palavra que a gente tem é confiança. E que a gente, na verdade, o que a gente não tem, na verdade, né? É a confiança no governo e a confiança que esses números estão certos. Tanto para mais, tanto para menos. Eu desconfio de toda forma. E, felizmente, não passa credibilidade para a gente. E a gente não sabe se está aumentando, super notificando os casos, ou subnotificando, né? Como eu disse para vocês, é uma questão de confiança, de credibilidade, que infelizmente a gente não tem, porque a gente vê muito casos de fraude, muita gente denunciando. Já tive pessoas próximas a mim que foi no hospital com sintomas aleatórios e quando foi ler o prontuário dele estava escrito Covid. Não entendi o motivo, mas eu não quero expor essa pessoa, mas eu já vi acontecer esse tipo de coisa. Eu também vi alguns políticos até dentro da Câmara falando que para cada morto daquele seu estado, o governo repassava 19 mil reais. Não sei se isso é um fato verdadeiro, afirmo aqui, mas a mensagem que eu deixo é a confiança, credibilidade. Infelizmente, é o que está faltando para o nosso governo. E para os anteriores também, porque toda essa questão de número a gente fica bem desconfiado. Eu também já ouvi falar essa história aí que a cada morto no Brasil o governo receberia 16 mil, mas eu sempre duvidei porque qual o motivo desse pagamento, né? Ninguém justifica por que desse pagamento. E você, Neto, qual a sua opinião? Você acha que está tendo uma supernotificação, uma subnotificação? Como que você acha que está sendo feito esse processo?
Bom, o Brasil é um dos países aí que menos testa, né? Então, com certeza, o número de infectados deve ser maior, né? Agora, falando em número de óbitos, né, que é o que chega na ponta, no SUS, né, realmente eu acho que esse dado aí de 19 mil por cada óbito, trabalhando na área da saúde, eu desconheço algum tipo de verba pública destinada a óbitos, ou mesmo que seja para receber o tratamento, né? Uma vez que os remédios, de certa forma, estão sendo ministrados, são remédios baratos, né? A questão dos respiradores da UTI que é cara, mas ela é instalada uma vez, então ali depois tem um número X, não é uma coisa que aumenta gradativamente. Então, assim, eu acho que realmente não condiz muito com a realidade. Agora, a questão realmente da subnotificação, para mim, está clara, né? Nós temos um governo que trocou 3 vezes de ministro, todas as vezes que ele tentava mostrar com clareza os números. Já tivemos portais que foram tirados do ar, já tivemos diversas coisas que dão uma noção básica do governo está. Temos aí as entidades que não conversam entre si, principalmente federal e o Supremo, né? A Câmara é até um pouco alinhada com o Supremo, e isso gera 2 entendimentos para a sociedade, o que dificulta muito a conscientização. Então, até na questão da flexibilização, nós temos a ala que segue o conceito federal, de que é uma gripezinha, entre aspas, né? E temos o outro conceito, que segue a ciência, que acredita, né, segundo os dados mundiais, que é uma das pandemias de maior proporção mundial vivenciadas até hoje. Então, assim, eu acredito na subnotificação. Eu acho que os casos são muito maiores, os óbitos são muito maiores, e a coisa é bem mais grave do que a gente pensa.